Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã. Vamos dar início à nossa sexta aula da EB Quarentena, Conhecendo o Reino de Deus. Vamos orar? Pai querido, Pai amado, mais uma vez te agradecemos por mais este estudo, por esta sexta aula. Pedimos a tua direção, seja o nosso professor, fale através de mim e comigo, para a honra e glória do teu nome. Fala com teu filho e tua filha, e que cada um de nós possamos crescer a cada dia com cada ensinamento que recebemos do teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Como edificar a vida material com base no reino de Deus? Introdução. Vida material é toda a nossa existenciabilidade visível. Saúde, sucesso, patrimônio, intelectualidade e etc. O que faremos com a riqueza do universo? O mundo, para responder a esta pergunta, cria sistemas econômicos. Capitalismo, socialismo, comunismo e etc. O reino de Deus responde a essas perguntas da seguinte forma: partilha de solidariedade. Atos capítulo 2, versículo 44 até o 46 e capítulo 4, versículo de 32 ao 34. Não acumulemos bens materiais para o nosso bem-estar e nem para o nosso status, e sim para ajudar o necessitado. Mateus capítulo 25, versículo 35 até o 46. Repito, Mateus capítulo 25, versículo de 35 até o 46. Depois da Segunda Guerra Mundial, o rico ficou mais rico e o pobre ficou mais pobre. A igreja, para responder aos anseios da totalidade do homem, começa a praticar a missão integral da igreja, cuidando do homem na sua totalidade. O que é economia? É a organização de captação de recursos racionalmente. Qual o sistema econômico do reino de Deus? O princípio econômico do reino de Deus é a ética de partilha e solidariedade. Atos capítulo 20, versículo 35. E Mateus capítulo 25, versículo 21. Quais os poderes que estão nas mãos do inimigo e são da igreja? Comunicação, ou seja, música, rádio, televisão, informática, imprensa escrita, educação, religião e política. Vejamos como podemos edificar a nossa vida material com base no reino de Deus. A graça, Efésios capítulo 2, versículo 1. E a soma das bênçãos de Deus de uma pessoa sem merecer. Graça, garis, favor imerecido, bênção imerecida. O que é que não podemos fazer e Deus faz por nós? É Deus agindo no impossível. É a prova prática da sabedoria de Deus. A graça no Velho Testamento. A graça no Velho Testamento é a prova prática do exercício dos projetos e soberania de Deus. João capítulo 1, versículo 17, Gênesis capítulo 5, versículo 1, capítulo 6, versículo 8 e 9, Êxodo capítulo 34, Jeremias capítulo 31, versículo 3, ou capítulo 2, versículo 19. A graça no Novo Testamento. A graça no Novo Testamento é a resposta através da fé nos projetos e soberania de Deus. Romanos capítulo 1, versículo 17, Romanos capítulo 3, versículo 21 e Hebreus capítulo 2, versículo 4. A graça em nós é o exercício do amor
e fidelidade de Deus pela humanidade. Romanos, capítulo 5, versículo 8. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. E Efésios, capítulo 2, versículos de 8 ao 10. A graça na nossa vida material é medida através da cruz. Efésios, capítulo 4, versículo de 24 a 28. Atos, capítulo 20, versículo 35. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 11. Servos, Efésios, capítulo 6, versículo de 5 a 9. Senhores, Colossenses, capítulo 3, versículo 22 e capítulo 4, versículo 1. A aliança. João capítulo 22, versículo 28. A oração é chance, é o acordo que Deus, por causa do seu amor, Deuteronômio capítulo 7, versículo de 8 a 9, fez com o seu povo essa aliança, trato, pacto, contrato, concerto. Consiste no seguinte: o termo cumprindo sua promessa aos patriarcas, lá em Gênesis capítulo 17, versículo de 1 a 8, capítulo 28, versículo de 13 a 15, era o Deus de Israel, e Israel era o povo de Deus, o povo de Deus, do Deus eterno. Êxodo capítulo 6, versículo 7, e também Êxodo capítulo 19, versículo de 4 a 6. Deus observava o povo e este, por sua vez, lhe obedecia. Deuteronômio capítulo 7, versículo de 7 a 11. Em cumprimento à palavra profética, Jeremias capítulo 31, versículo de 31 ao 34. Deus fez uma nova aliança, ou seja, testamento, que foi confirmada ou selada pela morte de Cristo. Marcos capítulo 14, versículo 24. Hebreus capítulo 8, versículo de 6 a 13. Hebreus capítulo 9, versículo de 16 a 22. O povo de Deus é perdoado dos seus pecados. Romanos capítulo 11, versículo de 26 a 27. Recebe bênçãos eternas. Hebreus capítulo 9, versículo 15. E vive uma vida de dedicação a ele. Hebreus capítulo 10, versículo de 19 a 25. E aos seus serviços. 2 Coríntios capítulo 3, versículo meia dúzia. Como edificar a vida material com base no reino de Deus? As 7 alianças. Aliança primeira com Adão. Lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Também Gênesis, capítulo 2, versículo 25. Aliança com Noé. Gênesis, capítulo 6, versículo 14 até o 22. E capítulo 9, versículo de 9 até o 12. A aliança com Abraão. Gênesis capítulo 12, versículo de 1 a 8. E Gênesis capítulo 17, versículo de 1 a 7. Aliança com Moisés. Êxodo capítulo 3, versículo de 1 a 15. Êxodo capítulo 34, versículo de 10 a 16. Aliança com Davi. 2 Samuel capítulo 7, versículo de 1 a 17. Aliança com Jesus. Hebreus capítulo 8, versículo de 6 a 13. Capítulo 9, versículo 16 ao 22. Marcos capítulo 14, versículo 24. Isaías capítulo 9, versículo de 1 a 7. E também o capítulo 53, versículo de 1 a 12. Aliança com a igreja. Mateus capítulo 16,
Versículo 18. Mateus capítulo 22, versículo 37. Perdão. Aliança com a igreja. Mateus capítulo 16, versículos de 18 ao 22. Também do 37, versículos do 37 ao 39 de Mateus 18. E capítulo 28, versículo de 19 a 20. Desenvolvendo aliança na atualidade. O dízimo, as ofertas, Malaquias capítulo 3, versículo 10, Ageu capítulo 1, versículo de 13 até o 15. As alianças comprometedoras. Êxodo capítulo 34, versículo de 12 a 16 e 2 de Crônicas, capítulo 14, versículo 18. E aliança, o desenvolvimento da aliança na atualidade, o dia do Senhor. Atos capítulo 20, versículo 7. E 1 Coríntios capítulo 16, versículo 2. A ideologia. Mateus capítulo 28, versículo de 18 a 20. Muitas das vezes, o real não é o ideal. O ideal é o cumprimento da grande comissão na nossa geração. A grande comissão é a responsabilidade de cada cristão em dar continuidade à obra de Jesus Cristo aqui na terra, em salvar a humanidade dos pecados. Mateus capítulo 4, versículo de 23 a 25. Devemos continuar ensinando, pregando o evangelho do reino e curando as enfermidades do povo. A grande missão da igreja é fazer discípulos. Mateus capítulo 28, versículo de 19 a 20. Pregar o evangelho. Marcos capítulo 16, versículo 15. E ser testemunha. Atos capítulo 1, versículo 8. Os métodos bíblicos para comunicarmos o evangelho de Jesus Cristo são, repito, os métodos bíblicos para comunicar o evangelho de Jesus Cristo são: ensinar, Mateus capítulo 28, versículo 20. Pregar, Marcos capítulo 16, versículo 15. Testemunhar, Atos capítulo 1, versículo 8. Situações da evangelização mundial. Como podemos cumprir o ideal da grande comissão através da vida material? Transferência das riquezas. Provérbios capítulo 13, versículo 22. Provérbios capítulo 28, versículo 8. Eclesiastes capítulo 2, versículo 26. Jó capítulo 27, versículo 16 e 17. 2. Deus como sócio do seu negócio. Mateus capítulo 6, versículo 19 ao 24. 3. Exemplos de ideias. O meu testemunho, a igreja coreana e o exemplo de Barnabé, como vimos anteriormente, podemos edificar a nossa vida material de 3 maneiras. Por graça, onde esperamos incondicionalmente na graça de Deus. Também podemos edificar a nossa vida material por aliança com Deus. Devemos fazer uma aliança conforme a nossa objetividade e seguirmos as condições que a palavra de Deus determina. Os dízimos e as ofertas não fazermos alianças comprometedoras e cultuarmos ao Senhor com regularidade. E por último,
Podemos edificar a nossa vida material por ideologia. Deus, como nosso sócio da nossa vida material, no cumprimento da grande comissão. Agora você decide como quer edificar a sua vida material com base no reino de Deus. Se você não entendeu, reescute novamente esta aula até aqui e você conseguirá entender. Que o Espírito Santo seja seu professor. Até a próxima aula. Que Deus te abençoe. A paz do Senhor.